tarde, eu sou a Val, sou discípula de segundo ano da Comunidade Católica Shalom, participo aqui da obra Shalom de Campinas. Estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho sobre este livro, que se chama Como Perdoar. Foi escrito pela Ana Paula Gomes, que é celibatária da Comunidade Católica Shalom, comunidade de vida, lá de Fortaleza, e participa da assistência de formação. A Ana Paula é formada em Direito, certo? Então vamos lá, vamos partilhar um pouquinho com vocês. Para a gente começar, eu já quero pegar, logo na contracapa do livro, tem uma frase de Santo Agostinho, e essa frase ela diz o seguinte: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Digamo-lo com todo o coração e façamos o que dizemos. É um compromisso que fazemos com Deus, um pacto e um agrado. O Senhor teu Deus te diz: perdoa e eu perdoo. Não perdoastes, tu te voltas contra ti mesmo, e não eu. Essa frase, ela tem uma grande verdade e ela é muito forte, porque ela vai nos mostrando que Deus ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a dar o perdão. Porém, quando nós escolhemos não dar o perdão, é uma escolha que traz consequências para nós. Não dar o perdão ao outro não faz com que Deus não me perdoe. Porém, traz consequências para mim mesmo. Deus não vai me castigar por eu não perdoar alguém, mas eu mesmo acarreto essas consequências para mim. Deus é amor, Deus é misericórdia, né? E quando nós fazemos esse compromisso com Ele, né? Viu que o início dessa frase é a oração do Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso, nós fazemos esse compromisso com Ele. E de todo o coração, nós devemos nos colocar, né? Nós devemos caminhar para cumprir esse compromisso com Ele. Porque Ele vai nos dizendo, né, aqui como Santo Agostinho nos colocou, que se nós não perdoarmos, Ele não vai nos castigar. Porém, as consequências da falta de perdão, elas são inúmeras, nós sabemos, né? Então, por isso, nós vamos tentar, né, trilhar esse caminho de reconciliação, de perdão para com o nosso próximo. Para a gente iniciar, vou pedir para que vocês peguem na Palavra de Deus, Mateus 6, de 8 a 13, que vai nos dizer o seguinte: não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submeteis à tentação, mas livrai-nos do maligno. Aqui, na Palavra de Deus, a oração do Pai Nosso, ela vem nos ensinando que Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades, porém, Ele deseja que nós supliquemos a graça. O perdão, ele é uma graça que precisa ser pedida. Deus, Ele quer que nós participemos. Apesar da sua onisciência, de conhecer todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos e se antecipar, Deus ele se antecipa às nossas necessidades, mas Ele também deseja que nós participemos da graça, suplicando, né? Então, que a gente possa expressar o nosso desejo de perdoar, participando, cooperando também de sua graça. Cada um de nós precisa de algo. Nós temos muitas necessidades particulares, né? Mas Deus, Ele sabe o que realmente é necessário ao homem. E Ele vai nos auxiliando, né, no caminho da santificação. Para Deus, o que é necessário ao homem é trilhar o caminho rumo à santidade. E Ele vai cooperando conosco para isso, sempre.
né? Então, por isso que o perdão é uma necessidade. O perdão, ele vai nos fazer trilhar o caminho da santidade, além, né, das outras virtudes. Mas o perdão também faz nos trilhar o caminho da santidade com mais força. Então, por isso, Jesus ele vai nos ensinando a colocar, a rezar e a suplicar no Pai Nosso, né? Esse perdão que é tão importante para nós. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A reconciliação é uma necessidade humana. Assim como as outras, como o pão, né? Assim como aceitar a vontade de Deus, né? O perdão é uma necessidade humana. O Papa Bento XVI, ele vem nos explicar que, com esse pedido, o Senhor nos diz: a culpa pode ser vencida por meio do perdão, não por meio da vingança. Deus é um Deus que perdoa, porque ama as suas criaturas, mas o perdão só pode penetrar se é realmente eficaz em quem for em si mesmo capaz de perdoar. Unindo as palavras do Papa com a expressão como também nós perdoamos, nós formamos uma conexão, né, com o tratamento que nós damos ao próximo e o tratamento de Deus para conosco, né? Nós pedimos ao Pai que Ele nos perdoe na medida em que nós perdoamos, não numa proporção exata, porque cada um de nós tem a sua limitação, né? A limitação humana. E Deus, Ele é infinitamente mais misericordioso e mais generoso do que nós. Porém, nós temos uma responsabilidade de imitá-lo, né? Seguindo a sua iniciativa no perdão. Jesus, né? Ele encarnou com perfeição na sua paixão o perdão, perdoando, né, a todos os seus algozes. Aqui na Bíblia nós vemos o termo dívida. Ele é muito abrangente. Naquela época, a dívida, ela não significava apenas um valor monetário, mas significava também quando alguém cometia algo de ruim para com o outro, uma falta para com o outro. Então, por isso que na Bíblia usa-se o termo dívida, perdoar as nossas dívidas, né? Então, nós vemos que quando alguém cometia algo de ruim para com o outro, tornava-se seu devedor. Mais uma vez, nós vamos recorrer à palavra que está em Mateus 18, de 21 a 35, e diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um de seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então, o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós
não perdoar de coração o seu irmão. Nós vemos aqui nessa palavra que o rei, compadecido, perdoa a dívida do servo após ele suplicar, após ele pedir de todo o seu coração. O rei olha para o servo e, apesar do valor que ele devia ser muito alto, 10.000 denários, então naquela época essa quantidade dá mais ou menos, se a gente converter para hoje, umas 20 toneladas de ouro. É um valor considerável, um valor grande, né? Porém, o servo não foi capaz de perdoar os 100 denários do seu irmão, né? Então, nós vemos aqui que ele não pegou para si a graça do perdão. Ele foi alheio a toda a caridade do rei. Ele foi alheio a toda a compaixão e misericórdia. Ele simplesmente julgou o outro e condenou. Mesmo que o valor que o outro devia para ele, um valor de 100 denários, que é mais ou menos umas 30 gramas de ouro, bem menos do que ele devia, se a gente for comparar, muito menos, né? Mesmo sendo a dívida dele bem menor, ele não foi capaz de perdoar. Ele não aprendeu nada sobre a compaixão, né? E se nós colocarmos isso para a nossa vida, nós esquecemos com muita facilidade todas as coisas que Deus faz em nosso favor. Nós esquecemos com muita facilidade o perdão que nós recebemos de Deus, sempre, porque Deus é plena misericórdia. Por isso, a gente atenta-se somente a cobrar as dívidas, né? Não é fácil viver uma vida reconciliada, não é? Porém, se a gente for se voltar, né, para esse perdão de Deus para conosco, e nós vamos fazer memória de tudo que Deus já perdoou, do que Deus já fez por nós, a gente acaba entrando numa dinâmica de que dá sim para viver essa vida. É possível, né, perdoar. Então, por isso, às vezes a gente também não dá o perdão porque a gente não quer sair da condição de credor, né? Aquela pessoa, ela me deve, ela vai ser sempre um devedor. Ela fez algo de ruim para mim, por isso ela tem uma dívida comigo, uma dívida que é impagável. Isso para mim me coloca na posição de credor, é bom. Eu acho que eu estou numa situação confortável, né, vivendo dessa forma. Porém, não é bem isso, né? A gente sabe as consequências do perdão. A gente vai falar sobre as consequências do perdão também nesse livro. Então, a gente precisa criar essa condição de súplica, né? Para que a graça de Deus favoreça que a gente saia de nós e que a gente, sim, seja capaz de perdoar. Cada vez que o homem se recusa a perdoar, ele vai impondo sobre si julgos de discórdia, desamor e de falta de unidade, e não pode levar uma vida pacificada. O mundo moderno, ele é um lugar hostil ao perdão, né? Ele está sempre no discurso de que não importa quem se acuse, contanto que a culpa não recaia sobre mim. Então é mais fácil acusar o outro do que eu assumir o meu papel naquela condição que eu coloquei, naquele pecado que eu cometi, naquela falta que eu cometi contra outra pessoa. É sempre mais fácil procurar colocar a culpa em alguém, assim como o homem fez em Gênesis, né? Porém, nós somos criados à imagem e semelhança da Santíssima Trindade. E nós precisamos, através dessa semelhança, nos fazer como ela é, comunhão de amor. Procurar viver em comunhão de amor. Se nós sentimos a necessidade e a dificuldade de perdoar, a gente precisa procurar transpor. Então, eu tenho necessidade de perdoar, mas eu sinto dificuldade. Como é que eu faço para transpor? Para passar por cima disso e para conseguir dar o perdão?
né, a fim de alcançar a reconciliação. Eu acho que o perdão, ele é uma graça, né? Eu acho não, o perdão é uma graça. E Deus, ele sempre está disposto a concedê-la. Nós precisamos suplicar essa graça de todo o nosso coração, assim como Santo Agostinho vai colocando na primeira frase, né? Se nós estivermos dispostos, mesmo que nós não estejamos conseguindo, mas se nós estivermos dispostos, já é um passo. Então, nós supliquemos a graça de Deus sobre nós para que a gente consiga, sim, transpor e poder trilhar esse caminho que Deus tem para nós, que é o caminho de santidade, com mais força, com mais desejo. Perdoar é também escolher perder algo para ganhar. A gente pode entender que a nós não custa nada perdoar, né? A nós não custou nada ser perdoado pelo Pai. Porém, a Deus, a Jesus, né, custou muito dar o perdão, alcançar o perdão dos nossos pecados. Ao Pai custou a vida do seu Filho. Então, quando nós vemos essa grande verdade, dar o perdão, ele fica muito mais fácil, ele fica muito mais leve. Nós podemos perceber, Deus perdeu muito. Às vezes a gente perde alguma coisa sim em perdoar. A gente tem que se humilhar, a gente tem que se abaixar. E a gente sente que a gente perdeu, porém a gente não perdeu. Quando a gente consegue perdoar, a graça do perdão ela é muito maior do que uma humilhação. É muito maior. E se nós olharmos para o sacrifício da cruz, nós podemos redescobrir a alegria, né, do perdão e a graça que é a reconciliação. Para vivermos o perdão e a partir dele uma vida reconciliada, nós precisamos compreender que o conflito, que o desprezo para com o outro não é uma condição natural do homem. Se nós recorremos à palavra de Deus, em Gênesis 1, de 26 a 31, diz o seguinte: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Deus viu o que tinha feito e era muito bom. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade é a mais pura, perfeita e insuperável comunhão de amor. Se nós somos a sua imagem e semelhança, nós também somos comunhão de amor. Nós fomos criados para expressar a comunhão do amor divino. Então, por isso é que para ter essa vida reconciliada, nós precisamos compreender que não é natural a nós situações de conflito, situações de desprezo para com o outro. E assim nós conseguimos ir compreendendo melhor, né, como trilhar o caminho do perdão. Deus também vai nos dizer nessa passagem que tudo que Ele cria é bom, inclusive o próprio homem, né? Ao nos criar, o Senhor ele vai imprimir em nós uma lei natural, né? Que no Catecismo da Igreja diz o seguinte: o homem participa da sabedoria e bondade do Criador, que lhe confere o domínio dos seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. Então, ele imprime em nós uma lei moral, uma lei natural, que nos faz ter a capacidade de dominar os nossos atos e governá-los em vista da verdade e do bem, não o contrário, né? Deus, ele diz que o homem é bom, tudo que ele criou é bom, né? Então, por isso, se nós somos criados para a bondade e para o amor, por que nós fugimos disso? Por que nós vamos contra a nossa natureza humana, né? Essa impressão que Deus fez em nós, nos nossos corações. Por que nós vamos contra, né? O homem, ele é capaz de amar, é capaz de ser bom. Isso não é um mérito dele, mas sim é a graça de Deus. Então, no Catecismo da Igreja também vai dizer: a caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus.
A graça, unindo-nos a Cristo com o amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural de nossos atos e, por conseguinte, seu mérito desses nossos atos diante de Deus, como também diante dos homens. A graça divina é um socorro de Deus para nós e ela é gratuita para atendermos ao chamado à santidade. A graça de Deus, ela nos une a Cristo, a caridade de Cristo, que é imensa e que é inesgotável e que foi capaz de perdoar aqueles que o crucificaram. Por mais dolorosas que tenham sido as situações que alguém, voluntária ou involuntariamente, nos fez viver, ela não se compara ao grande sacrifício de Cristo na cruz. Ela não se compara a tudo que ele sofreu por amor a nós, perdoando os seus algozes. O Senhor, ele nos comunica, ele nos mostra o seu exemplo, o que nós devemos fazer. E se nós desejamos nos configurar a ele, a cada dia mais, ser mais parecidos com ele, nós precisamos olhar por essa expressão de amor na cruz. Precisamos olhar atentamente. E por isso, nós precisamos deixar de lado aquilo que as pessoas fizeram para nós, que nos fizeram sofrer. Lógico, não é fácil. Não estou falando aqui que amanhã eu consigo esquecer tudo que alguém me fez, que trouxe consequências para as nossas vidas. Nós vamos ver mais à frente, né? Que o pecado, ele traz consequências para as nossas vidas. Sim, eu sei, eu entendo. Porém, a gente precisa olhar para o sacrifício da cruz. Ali foi a maior injustiça que já ocorreu na história da humanidade. Jesus, ele trouxe sobre si todas as nossas dores e mesmo assim, ele escolheu por amor. Ele sabia do sofrimento que ele ia passar e ele escolheu sofrer por amor a nós. Se nós somos feitos para o amor e se nós somos feitos para o bem, somos imagem e semelhança de Deus, por que nós precisamos de reconciliação então? Mais uma vez, recorrendo aqui à palavra de Deus, em Gênesis 3, de 8 a 13, vai dizer-nos o seguinte: eles ouviram os passos do Senhor, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teus passos no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu, e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu, e eu comi. Deus, ele deu a origem à criação em perfeita harmonia, constituindo-a em estado de caminhada, ou seja, com uma perfeição e beleza que são próprias dela, porém necessitando ser conduzida para o seu fim último, que é Deus. Entregou ao homem para que ele cuidasse, para que ele administrasse essa criação, com amor, com sabedoria e com bondade, e para que cumprisse a sua vocação de ser colaborador da graça divina. Mas o homem, mesmo sendo capaz de optar pelo Criador, ele decide pelo pecado, ele escolhe o pecado. Através de quê? Através da desobediência e cedendo, por livre e espontânea vontade à sedução do demônio. Aí, o homem ele já coloca sobre si a mentira, e vai se utilizando da mentira para se eximir da sua culpa. São João Paulo II, na sua exortação apostólica Reconciliação e Penitência, eles vai nos falar que no pecado original houve 4 fraturas fundamentais: a do homem com Deus, a do homem consigo mesmo,
a do homem com o outro e a do homem com a criação. A harmonia inicial da criação, ela se perde ali no pecado original. E a natureza, ela se torna hostil ao homem, e o homem, ele se volta, através do pecado, ele se volta contra Deus. E também contra a mulher, que é a sua semelhante. A partir do momento que ele diz que a mulher me deu e eu comi, ou seja, ele coloca a culpa nela. Então, ele rompe a harmonia que havia entre os dois, né? Então, a harmonia da criação, a harmonia com Deus, a harmonia com o próximo. Ele rompe através do pecado original. O homem, ele foge de Deus, porque ele sente vergonha. A vergonha, ela é um sentimento de quem reconhece-se culpado, né? Mesmo ele não compreendendo, mesmo ele tentando jogar a culpa em alguém, ele se sentia envergonhado, porque ele reconhecia-se culpado daquilo, né? Então ele já entendeu que ele era culpado por sentir vergonha. Do mesmo modo, a acusação recíproca entre Adão e Eva, ele culpou a ela culpou a serpente, né? É uma quebra da unidade, né? O pecado individual, ele toma proporção social. O nosso pecado, ele sempre traz uma proporção social. Quando eu peco, meu pecado, ele não atinge só a mim, ele vai atingir também a outra pessoa, né? Então, é por isso que as péssimas consequências do pecado que repercutem na vida do outro, né? Mas Deus está sempre predisposto ao amor e ao perdão. O homem, tendo fugido de Deus, né, porque ele estava com a sua visão fechada, ele estava cego pela lama do pecado em que ele se encontrava, ele não foi capaz de enxergar a misericórdia. Então ele preferiu fugir, né? O Catecismo da Igreja também vai nos ensinar que o pecado é uma falta de amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Por sua culpa exclusiva, o homem ele aderiu ao pecado, destruindo a ponte que unia o a Deus. Ali ele foi apartado do seu Criador e se deformou da sua imagem original. O homem já não era mais imagem e semelhança de Deus, né? E já não usufruía daquela comunhão de amor. Ali também a gente encontra, como a gente viu agora, a acusação contra o próprio Criador. Então, o homem, ao dizer: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi, ele quis colocar em Deus a culpa por ele ter pecado. Você me deu essa mulher. Se você não tivesse me dado essa mulher, talvez não tivesse acontecido isso, né? Eu estaria aqui bem e feliz, mas você colocou essa mulher aqui que me seduziu e eu cometi um pecado. Então, ele colocou a culpa, ele tentou, né? Colocar a culpa em Deus, jogar a culpa ali para Deus. É como se ele estivesse dizendo, né? Se você não tivesse me dado essa mulher por companheira, nada disso teria acontecido, né? E ele acabou se esquecendo do grande louvor que ele deu, que ele fez a Deus quando a mulher foi criada, né? Na palavra de Deus vai dizer, né, que ele disse, quando Eva foi criada por Deus, ele disse: essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ele louvou, ele agradeceu a Deus por ela, né, por ter uma companheira. Ele esqueceu-se completamente, olha só, né, esqueceu-se da graça. O pecado faz com que a gente se esqueça da graça.
e simplesmente tentou se eximir da culpa. Ali podia ter acontecido o maior pedido de perdão da história. O homem podia ter pedido perdão a Deus, podia ter pedido perdão à mulher que ele acusou também, porém ele escolheu não fazer. Ele escolheu realmente se eximir. Nessa constatação, dessa acusação recíproca de Adão e Eva, a gente vê uma atitude da humanidade ferida que culpa a Deus, culpa o outro, culpa ao demônio, mas nunca a si mesma pelas próprias faltas, É uma das raízes mais profundas da dificuldade de perdoar e tem a ver com a falta de autoconhecimento. Então, não me conheço o suficiente para compreender que eu sou capaz, sim, de cometer essa falta. Eu sou capaz, sim, de fazer esse ato. Eu prefiro culpar o outro, buscar situações ou outras coisas que me inocentem. Não, eu não sou capaz de cometer isso. Eu cometi isso porque alguém me induziu. Então, é uma falta de autoconhecimento. Preciso me conhecer muito bem para poder compreender que sim, eu sou capaz de cometer pecados, grandes até. Eu preciso compreender que a misericórdia de Deus, ela prepassa por mim para que eu possa caminhar e trilhar o caminho para o perdão. Senão, se eu não me conheço, se eu acho que eu sempre sou a vítima, eu sempre sou o coitadinho, eu nunca vou conseguir dar passos concretos no perdão. Então, nós necessitamos do perdão porque a comunhão inicial com Deus, ela foi quebrada, Ela foi perturbada pelo pecado e já não é mais fácil amar, não é mais fácil olhar para o outro com o olhar de misericórdia de Deus. Eu perdi a imagem e semelhança. Não é mais fácil olhar para o outro com misericórdia, como olhava-se inicialmente. Um olhar completamente de Deus. Então, é por isso, que eu preciso da misericórdia. Nós sabemos que, pelo sacrifício da cruz, Jesus ele restaurou essa ponte que foi rompida pelo pecado original. Porém, ele nos colocou na condição de filhos de Deus, não mais de criaturas. Então, Jesus, ele restituiu toda essa fraternidade que foi rompida pelo pecado. Mas ainda resta em nós os resquícios desse pecado, que se chamam as concupiscências. Nós conhecemos as concupiscências como a soberba da vida, que é o orgulho, a superioridade, a presunção, e a cobiça da carne, dos olhos, que são os desejos desordenados, os 3 P's, o poder, o prazer e o possuir. Dessas 3 concupiscências, os 3 P's são os que nos inclinam constantemente ao pecado e dos 3 P's derivam todas as dificuldades que nós temos em perdoar. É uma grande oposição que nós fazemos, que nós escolhemos fazer à vida reconciliada. Como diz São Paulo, em Romanos 7, de 19 e 20, com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem ajo, e sim o pecado que habita em mim. Aqui, São Paulo não faz como o homem, ele não foge da responsabilidade dele e coloca a culpa em outro ou num ato, mas ele coloca no pecado que habita nele, que são os resquícios, as concupiscências. Ele sabe que dentro dele, ou seja, ele tem um autoconhecimento, que dentro dele existem esses resquícios. E que isso leva-o a fazer o bem, a fazer o mal, que ele não quer.
ao contrário do bem que ele deseja. Então, por isso é que ele não está aqui tentando se esquivar. Ele está reconhecendo que dentro dele existe uma inclinação ao pecado, né? Mas o que importa saber é que nenhuma tentação, nenhum mal, nada é maior que a oferta libertadora de Cristo na cruz. E através dessa oferta, nós, como imagem e semelhança, podemos sim alcançar a reconciliação. Podemos sim trilhar o caminho do perdão. Na cruz, o esforço de Jesus não se deu apenas para conformar a vontade dele com a vontade do Pai, mas ele tomou sobre si a oposição da humanidade inteira, desde o primeiro homem até os homens futuros que ainda virão. E ele transformou, né, tudo isso numa nova solidariedade. A angústia da falta de reconciliação com Deus, que toda criatura tem, que afligia o coração dos homens de todos os tempos e lugares, foi suportada inteiramente por Cristo na cruz. Então Jesus, ele fez na cruz, em seu embate, a nossa reconciliação com Deus completa, né, de todo o homem. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com as concupiscências, né, e procurar, sim, trilhar o caminho da reconciliação. Jesus enfrentou todas as resistências, colocando os seus joelhos no chão e rezando insistentemente, pedindo insistentemente a Deus que conformasse a sua vontade com a vontade do Pai. Então, por isso, nós também temos um caminho certo para conseguir dar o perdão àqueles que a gente ainda não conseguiu. E esse caminho é a oração, é suplicar. Assim como nós vimos no começo, na oração do Pai Nosso, nós fazemos essa súplica com as nossas palavras, para que Deus nos dê essa graça. Deus deseja nos dar essa graça, Ele sabe que nós precisamos dessa graça. Portanto, Ele quer que nós peçamos insistentemente, para que a gente consiga nos livrar de todo o peso que a falta de perdão acarreta em nossa vida. Bom, eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que é o perdão. Até agora a gente foi vendo aqui, né? Como é que eu faço para trilhar esse caminho de reconciliação, mas o que é o perdão para você? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no próximo vídeo, certo? Colocando então nas mãos da Virgem Maria, para que ela interceda a Deus também por nós, nos ajude a trilhar esse caminho que é tão difícil muitas vezes, de perdoar alguém, principalmente se a falta que ele cometeu contra nós foi uma falta grave, né? Nos pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que o nosso coração vá se abrindo, para que o nosso coração ele vá se limpando de todo resquício, de toda a mágoa, de tudo aquilo que o perdão vai deixando em nós, a falta de perdão vai deixando em nós, né? A marca amarga, né, que a falta de perdão traz ao nosso coração. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que a gente trilhe esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.